Amém. Vamos abrir nossas Bíblias. O pastor Oswaldo diz aqui que está ligado. Deus abençoe o pastor Oswaldo, Deus abençoe a pastora Sioneida, o pastor Arnaldo, todos os pastores que estão aí ligados em nossa reunião. É claro que os aqui de Brasília que estão ligados, deveriam estar aqui, né? Todos. 1 Coríntios, capítulo 2. Pastor Roberto. Pastor Cícero. Pastor Edinaldo. Todos os pastores e pastoras. Deus continue abençoando as suas vidas. Pastor Edmundo, pastora Edna. 1 Coríntios capítulo 2, verso 9 e 10, pastor Regis, pastora Cleusa, pastor Cleilson, pastora Eva, pastor José, pastor Marcelo, pastor Valmir, pastora Débora, Leilton, Dayana, Wilson, Everaldo, Carim, nossa, Deus abençoe todo mundo. Pronto. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 e 10 diz assim: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhum imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam, mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Você pode ler aí 1 Coríntios 2, 9 e 10, como está na sua Bíblia. Eu conto até 3 e você pode ler 1, 2 e 3. Pai, rendemos-te graças pela vida de todos os nossos pastores e pastoras, presbíteros, evangelistas, por todos os membros da igreja. Obrigado por esticar sobre nós o tiquivá, o fio vermelho da esperança. Obrigado por nos guardar e nos proteger. Obrigado por se fazer como um muro de fogo ao nosso derredor, guardando-nos dos males, afastando o anjo da morte e trazendo-nos a vida em Jesus Cristo, nosso Senhor. Consagramos-te essa reunião, meu Pai, para que o nome do Senhor seja honrado, engrandecido e glorificado, hoje, agora e sempre. Amém. Deus abençoe, podemos assentar. Pastor Roberto, pastor Ivonildo, pastora Neide, pastora Rosiane, pastor Isaías, pastora Samara. Deus abençoe todos, pastor Henrique. Deus abençoe todo o povo de Deus, no nome do Senhor Jesus. O tema dessa reflexão inicial é essa: vivendo as promessas de Deus. E não foi à toa que o Espírito Santo de Deus escolheu esse texto. Talvez você não saiba, mas vai saber agora. O ano era 1981. O mês era o mês de julho, quando Deus me trouxe esta palavra ao coração, através de uma mulher de Deus e do apóstolo Doriel de Oliveira, da área especial número 4, setor F-Sul de Taguatinga. Aquilo que o olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, nem mente nenhum imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Esta foi uma palavra profética, e que tenho alimentado isso no meu coração ao longo desses anos, desde aquele dia de julho de 1981. Depois, um professor do seminário da Escola Superior de Teologia, que talvez os irmãos mais antigos conheceram aqui, a Maria José, Ilma, provavelmente, pastor Ramos de Carvalho. Um homem de Deus
que usou uma palavra semelhante a essa, de um ministério profícuo, de um ministério abençoado. São palavras que Deus semeia na nossa vida e que nunca pode sair do nosso coração. E então, nesse rumo, em 1996, Deus nos chamou exatamente para esse algo desconhecido, novo, daquilo que só Deus pode fazer na nossa vida. Por 3 anos, aproximadamente, quando nós saímos rumo a isso que Deus nos chamava, da Casa da Bênção, passamos por cerca de 3 anos na igreja do Apocalipse, liderados pela missionária Marina, que alguns dos irmãos passaram conosco também nesse período. E por que nós saímos de lá? Nós fomos convidados a nos retirar de lá, vamos ser sinceros, né? Nós fomos convidados a sair, porque a visão da missionária Marina era de que ela teria apenas uma congregação, aonde era a igreja. E nós estávamos já naquele período abrindo congregações. Então, gentilmente, eles nos pediram para nos retirar da igreja do Apocalipse. E em 1989, nós começamos esse ministério com a ajuda de muitos irmãos que, inclusive, estão aqui e estão nos ouvindo por aí. Até que em 1990, 28 de março de 1990, foi definitivamente organizada e registrada o Ministério Abençoando as Nações. Já naquele período, Deus nos deu uma visão de uma construção. E naquela época tinha aqueles tijolões, nem sei se tem ainda hoje, uns bem grandes, e tinha os pequenininhos, lembra, os maciços, que eles chamavam de tijolinho maciço? Deus disse, esse ministério será construído com tijolos maciços, pequenininhos. Demora a construir. Mas que ficaria a solidez e a durabilidade daquilo que Deus estava construindo. Hão de se lembrar, aqueles irmãos que estão há mais tempo, e Deus sabe do que eu estou falando agora é a pura verdade, eu disse para Deus que não tinha a mínima condição, como de fato até hoje não tenho, de iniciar um ministério e de liderar uma obra. Deus fez lembrar naquela época, faz lembrar hoje para nós que estamos aqui, para você que está aí nas nossas congregações, uma das coisas que Deus sempre faz questão de lembrar, a obra não é minha, a obra é de Deus. E Deus continua cuidando desta obra, tijolo por tijolo, porque é uma construção de Deus e que nada pode derrubar, porque está edificada sobre a rocha que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por isso, na visão de hoje, que Deus me traz ao coração, baseada em 3 pilares: conservar os marcos antigos, ampliar a visão e viver as promessas de Deus. Então, a reflexão para nós, pastores, presbíteros, evangelistas, líderes, nessa tarde, baseada em 3 pilares: conservar os marcos antigos, ampliar a visão e viver as promessas de Deus. O primeiro deles, não remover os marcos antigos. Esse texto está lá, em Provérbios, capítulo 22, versículo de número 28. Não remova os marcos antigos que teus pais fizeram. Não removas os marcos antigos que teus pais fizeram. Provérbios, capítulo 22, versículo 28. É fácil você procurar no dicionário, é fácil você procurar e fazer qualquer uma pesquisa, e você vai encontrar o que significa marcos. Marcos era uma divisa de pedras colocada para separar uma propriedade agrícola de outra propriedade agrícola. Então,
as pedras eram colocadas como uma parede dividindo uma propriedade de outra. Esses eram os marcos que Deus diz que não podiam ser removidos. Era tão importante essa questão, que se esses marcos fossem removidos, era a prática de um crime grave. A pessoa poderia ser condenada à morte. Então, não removam os marcos antigos. Era isso que era ensinado. E essa passagem, ela aparece aproximadamente 5 vezes na Bíblia com o mesmo significado. De não remover marcos, de não remover pedras, de não entrar numa propriedade que não é sua, de manter direitos, de manter aquilo que você recebeu. Porque o que Deus dá para o ser humano, a cada um de nós, Deus dá algo totalmente específico. Você já imaginou se todos nós fôssemos Edir Macedo? Ou Doriel de Oliveira? Ou se todos nós fôssemos Silas Malafaia? Deus só precisa de um de nós. Por isso, existe só uma igreja abençoando as nações? Existirá apenas uma igreja universal? Haverão apenas uma igreja com sistema de presbitério? Então, a igreja abençoando as nações é uma só. Não precisamos importar, porque o que Deus queria que tivéssemos, dado já foi. Marcos. É o que nós queremos falar agora. Mas marcos não serve apenas para a igreja, servem para a vida, para a família, para o casamento, para os negócios. Marcos em todos os lugares não podem ser removidos. Não estamos falando apenas em questões espirituais, mas em todo tipo de questões. O que aprendemos desse texto de Provérbios, capítulo 22, versículo 28? Que lições podemos tirar daqui? Pego 6 delas. Poderíamos pegar muito mais, mas pego 6 delas. Para nossa reflexão como pastores, como homens e mulheres de Deus que fazem parte desse ministério. Primeiro marco, primeira coisa que precisa ficar marcada: as coisas estão onde estão porque alguém as colocou lá. As coisas estão onde estão porque alguém colocou lá. Primeira coisa que o texto de Provérbios 22, 28 nos ensina: as coisas estão lá porque alguém as colocou lá. Faz-nos lembrar, esse texto, que alguém chegou antes de nós lá para colocar aquele marco. Alguém chegou à nossa frente para colocar ali aquele marco. Alguém dedicou tempo, alguém dedicou sacrifício para colocar aqueles marcos ali. É a primeira lição que nós fizemos. Eles conquistaram aquilo. Eles fizeram um acordo em relação àquilo. E precisamos dar valor a quem nos antecedeu em qualquer projeto. E muito mais quando se trata das coisas espirituais. Esse ponto nos mostra que alguém chegou antes de nós, que alguém construiu alguma coisa, e quando nós chegamos, aquilo já estava pronto. Já estava pronto. Primeira coisa que nós tiramos desse texto, nunca se esqueça: se as coisas estão aonde estão, porque alguém as colocou lá. Alguém chegou antes de nós, fez acordos, sacrifícios, trabalhou, deu tempo, deu sangue, deu valor, construíram isso. Nunca nos esqueçamos disso, pastores, pastoras, presbíteros, evangelistas, homens e mulheres de Deus. Segunda coisa que nós podemos tirar desse texto, de Provérbios, capítulo 22, versículo 28, de não remover marcos antigos.
Não remover marcos antigos não significa deixar de melhorar e de inovar. Não remover marcos antigos não significa deixar de melhorar e inovar. Vou repetir, bem devagar. Não remover marcos antigos não significa deixar de melhorar ou inovar. Mas ouça, nós somos seres inteligentes. Nós somos seres que temos o poder criativo de Deus, o poder de criar. Está lá, em Gênesis capítulo 35. Deus dando, através do Espírito Santo, a capacidade de criação à mente de quem é cheio do Espírito Santo de Deus. Somos seres inteligentes, mas temos que ter a inteligência suficiente para admitir, para reconhecer que as coisas nem sempre precisam ser mudadas. Nem sempre precisam ser mudadas. Muitas vezes, o que se precisa é proteger, é conservar aquilo que lá está. Mas temos que ter a sabedoria suficiente para entender que, se mudanças puderem serem feitas, sempre para continuar construindo e nunca para destruir. Isso é tão sério que Deus tem um texto na Bíblia, através do escritor de Provérbios ainda, que fala que Deus protege o direito, Deus protege a propriedade, Deus protege os marcos. Olha o que ele diz: não mude de lugar os marcos, não mude de lugar os antigos marcos de propriedade, nem invada as terras dos órfãos, pois aquele que defende os direitos deles lutará contra você para defendê-los. Aquele que defende o direito dos órfãos, dos proprietários, do que tem direito, do que tem legalidade, é o próprio Deus. E ele diz: Deus lutará contra você para defendê-los. Deus lutará para defender marcos estabelecidos por ele através da Bíblia. Você pega a Bíblia, lá você vai encontrar que nós devemos permanecer na doutrina de quem? Dos apóstolos. Porque eles aprenderam de Cristo, passaram para nós, para que a gente pudesse continuar. Então, se nós temos e queremos e achamos que precisamos de mudanças, elas devem ser feitas no poder criativo de Deus. Esse texto de Gênesis 35 a seguir, é um texto que vale a pena lermos. E capítulo 36 também, a partir do verso 1 de Êxodo, que o poder criativo pertence apenas a Deus e passa a nós no poder do Espírito Santo de Deus. Terceira coisa que deduzimos, que extraímos do texto de Provérbios, capítulo 22, versículo 28. Seu antecessor colocou marcos em certos lugares por uma razão. Seu antecessor colocou marcos em certos lugares por uma razão. Seu antecessor colocou marcos em certos lugares por uma razão. Os pastores, presbíteros, evangelistas, líderes, quando você assumir uma nova posição, quando você assumir o lugar de alguém, antes de sair mudando tudo, procure entender por que as coisas estão lá e como elas estão lá e por que elas foram colocadas lá, por qual razão elas foram colocadas lá. Elas não foram colocadas sem razão, há uma razão. Por que esse púlpito que não está aqui sumiu? Onde levaram o meu púlpito? Roubaram o meu púlpito. É o tema de um livro que vale a pena ser lido. Onde colocaram o meu púlpito? Leia esse livro. Pois bem,
Se alguém colocou esse púlpito aqui, tem uma razão pela qual ele está aqui. Então, quando assumir uma posição, quando assumir o lugar de um colega na igreja local, alguém assumir a liderança, não saia mudando tudo. Procure saber as razões pelas quais as coisas que lá estão, elas estão lá. Seja humilde. Procure saber o que está por trás de cada decisão que foi tomada. E se precisa melhorar, procure saber como melhorar essa decisão, essa razão, essa atitude que foi tomada antes. Ou talvez você veja que mudar aquele marco pode trazer prejuízo, e não lucro, e não resultado, não progresso, e sim regresso. Quarta coisa que podemos extrair desse texto de Provérbios, capítulo 22, versículo 29. Filhos devem respeito e atenção aos pais. Filhos devem respeito e atenção aos pais. Filhos devem respeito e atenção aos pais. Se você construir sobre aquilo de bom que os seus pais deixaram, você poderá ser melhor do que eles. Vou repetir. Se você construir em cima daquilo que os seus pais deixaram, você poderá ser melhor do que eles. Se você construir em cima daquilo que os seus pais deixaram, você poderá ser melhor do que eles. Eu disse construir ali, aonde alguém já deixou um marco, você poderá ser melhor do que eles. Escute isso, por favor. Pode parecer extremamente forte, pastores, pastoras, filhos. Se você ignorar as conquistas e os ensinamentos dos seus pais, se você ignorar os ensinamentos e as conquistas dos seus pais biológicos e dos seus pais espirituais, você não é uma pessoa inteligente. É por isso que eu disse que seria uma palavra muito dura. Você é um idiota. Se você ignorar as conquistas, os ensinamentos de seus pais biológicos e de seus pais espirituais, você não é inteligente. Você é idiota. Isso é muito... Não sou eu que digo isso, está no livro de Provérbios. A gente tem que entender que marcos precisam ser preservados. E devemos entender essa conquista dos nossos pais biológicos e espirituais e construir sobre elas. Se puder melhorá-las, melhor. Se não, deixe como está e apenas cultive o que já foi colocado. Quinta coisa que nós extraímos de Provérbios, capítulo 22, versículo 28. Os marcos antigos representam um excelente padrão espiritual. Os marcos antigos representam um excelente padrão espiritual. Eu estou repetindo 3 vezes. Os marcos antigos representam um excelente padrão espiritual. São marcos cravados porque ao longo dos anos tiveram o seu caráter moldado no caráter de Cristo. Se alguém colocou um marco, porque ele teve o seu caráter moldado pelo caráter do líder perfeito, que é Jesus Cristo, nosso Senhor, o nosso Salvador. O problema nem sempre é de liderança. O problema nem sempre é de liderança. O problema nem sempre é de liderança. Qual o maior líder que existe na face da terra, no universo? Se não é Deus? Ele é o maior líder de todos. E ele teve rebelião no seu grupo de seguidores. No lugar santo. O problema nem sempre é de liderança.
muitas vezes é de quem não se submete a lideranças. Lúcifer e a terça parte dos seus anjos se rebelaram contra a liderança, contra a autoridade de Deus no lugar santo que era o céu. O problema era de Deus ou dos liderados? Mas há algum líder maior do que Jesus Cristo? O mestre por excelência, o líder por excelência? Em uma única pregação de João capítulo 6, de uma multidão, depois de multiplicar pães e peixes, ele fica com apenas 12 membros na igreja dele. Por que as pessoas se rebelaram contra a liderança do próprio Jesus Cristo? Porque quando ele volta para o céu, ele tem apenas 120 membros na igreja que ele estabeleceu aqui na terra. O problema estará na liderança de Jesus Cristo e de Deus? Ou nos corações nossos, que muitas vezes não queremos aceitar e andar nos marcos estabelecidos? Aí eu volto ao texto que nós estamos lendo. Os marcos antigos representam um excelente padrão espiritual. São marcos cravados por quem ao longo dos anos teve o seu caráter moldado no caráter do perfeito Filho de Deus, Jesus Cristo. Marcos não foram construídos do dia para a noite. A igreja abençoando as nações não foi construída da noite para o dia. Alguém passou por aqui. Alguém chegou antes de vocês. Alguém orou. Alguém jejuou, alguém pregou, alguém ensinou. Alguém passou noites de vigílias, dias de oração, dias de evangelismo. Alguém fez algo antes de nós e nos deixou um tremendo legado, pastores e pastoras. Quem nos antecedeu deixou um tremendo legado. Quem diria que nós estaríamos assentados aqui hoje, no centro de uma das maiores cidades do Brasil, que é a Ceilândia, num templo que não custou dinheiro, custou oração, custou jejum. E eu me lembro muito bem desse marco. O dia que nós viemos aqui, e tantas noites orar e colocar azeite, eu fui pregar na Igreja de Cristo de Taguatinga Sul. E naquele dia eu preguei: esta madrugada nós estivemos num lugar tomando posse pela fé do nosso templo, da nossa área especial, aonde nós estamos hoje. Marcos espirituais representam coisas espirituais muito fortes, muito poderosas. Por isso precisamos ficar atentos, pois sempre temos a tendência natural em nós de a cada geração tentar mudar ou remover marcos antigos. Isso é tendência natural do ser humano, de tentar desfazer o que foi feito pelos seus antecessores. Isso é assim na política, isso é assim na economia, isso é assim na igreja, de tentar destruir o que outros construíram. Mas nós aprendemos que precisamos ficar atentos, porque existe em nós uma tendência natural de querer mudar marcos antigos. Olha o que a Bíblia diz: depois de toda aquela geração, depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e não conhecia o que Deus havia feito. Eu disse aqui hoje para os nossos pastores da diretoria e o COSME da Junta de Missões: a primeira aula do nosso seminário vai ser ensinar o que é a igreja abençoando as nações. Muita gente não entende. Nós tínhamos aqui um presbítero de 84 anos, que poucos tiveram a honra de conhecê-lo, presbítero Manuel Pedro,
saúde fragilizada, mas ele passava conosco, comigo, com Eurico, com o bispo Arnaldo, até 10 dias, sem comer e sem beber, trancados em uma sala, pedindo que Deus fizesse aquilo que podia ser feito. E não adiantava dizer para ele não fazer, ele fazia a si mesmo. E muitos aqui tiveram a honra de conhecer esse grande homem de Deus. Quantos grandes homens e mulheres Deus fez passar por esse ministério? O herói anônimo, eu disse pastor Manuel Pedro, presbítero Manuel Pedro. Poderíamos citar Irmã Josina, quem não se lembra da irmã Josina, que ela não falava praticamente na igreja em português, ela já entrava falando e saía falando apenas na língua dos anjos. Quem não se lembra dessa geração de homens e mulheres forjados na oração? É por isso que nós estamos aqui, porque Deus nos amou, deu a vida de Jesus Cristo por nós, e teve pessoas que acreditaram nisso. Uma geração, diz o salmista, tem que anunciar à próxima geração as grandes coisas de Deus, e não quebrar marcos. Último ponto que podemos extrair de Provérbios, capítulo 22, versículo 28, remover marcos antigos significa invadir o direito de alguém. Remover marcos antigos significa invadir o direito de alguém. Pastores, pastoras, líderes que estão aqui, estão em vários lugares do Brasil e fora do Brasil. Escute, marcos antigos são sagrados. Marcos antigos são sagrados. Marcos antigos são sagrados. Na lei de Moisés, mudar os marcos antigos, tirar o direito de alguém. Essa pessoa era passível de ser amaldiçoada. Maldito quem mudar o marco de divisa da propriedade do seu próximo. E todo o povo dirá, amém. Deuteronômio, capítulo 27, versículo 17. Escute. A obra é de Deus. Quem salva é só Jesus Cristo. Só o sangue de Jesus nos liberta de todo o pecado. Mas Paulo disse a Timóteo, seja salvo para você salvar alguém. Fazendo essas coisas, salvarás a ti mesmo e aqueles que te ouvem. Então, a primeira parte é esta: não remova marcos. Esta igreja tem marcos. Poderíamos citar alguns marcos dessa igreja. A primeira delas é a fé não fingida. Fé legítima. É aquela fé que ainda passa o dia todo de jejum e oração, quando muitos nos chamam de malucos. Quando diz, não precisa fazer mais isso. Quando o próprio Senhor Jesus disse, quando o filho for levado, aí sim, vocês precisam jejuar. É a fé não fingida, de passar uma noite sem dormir em oração, intercedendo por alguém. É a fé não fingida de acordar de madrugada, mesmo com sono, porque eu preciso de orar por alguém. Marcos antigos é o amor verdadeiro a Deus e ao próximo. O amor que não pode morrer, que não pode acabar. É o amor que não pode ser jogado fora. Sabe? O pastor Fernando, que é uma das gerações mais novas de pastores do nosso ministério, fez um pedido. Precisamos trocar a mesa da igreja, da Santa Ceia, porque a mesa é muito antiga. Claro que precisa trocar, mas o que veio a seguir é que é poderoso. Essa mesa é do início do ministério, e quem comprou foi uma mulher de Deus tremenda, que pouca gente teve a honra de conhecer, Irmã Maria do Socorro Araújo. Sabe como é que ela comprava as coisas da igreja? As cadeiras, cortinas, as cadeiras do altar, vendendo o bolo, fazendo as coisas ali depois do culto. Essa mulher comprou a maioria das coisas da igreja. Marcos.
de amor verdadeiro por Deus, pela obra de Deus, sabendo que estava fazendo aquilo. E eu me pergunto até hoje, pastor Eurípides, a Maria Costa, que está aqui, Ilma, e tantos outros irmãos do início do ministério, Renata e tantos outros, a gente era tão poucos, né? 35, 40 pessoas, mas a gente passava 40 dias jejuando e orando. Hoje, para arrumar, com esse ministério desse tamanho, para orar 40 dias, uns da reclamam, e a gente passava, era nós só mesmo, aquele pouquinho, aquele pequeno rebanho de Deus, 24 horas, a gente não tinha homem na igreja, porque os homens que tinha era eu, Eurípides e o bispo Arnaldo, a gente não era homem, a gente já era pastor, a gente precisava de homem na igreja, e começamos a orar todo domingo, de 3 às 4 da tarde, para Deus salvar e enviar homens. Aí chegou alguns que também não são muito homens, mas estão aí hoje, pastor Alain, que era adolescentezinho quando entrou na igreja, Osias, chegou na igreja epilético, demoniado, diabo, está aí hoje um homem de Deus, e Deus foi levantando, o evangelista Renato, que passou muito tempo afastado do evangelho, graças a Deus, reconciliou, está firme com o Senhor Jesus e toda a casa dele. Então, gente, esse amor verdadeiro é um marco. Sabe o que mais que é marco? O jejum. O jejum. A oração, as vigílias, a escola bíblica dominical, o discipulado, a constante busca dos dons espirituais e ministeriais, porque Paulo nos recomenda buscar os melhores dons, o plano de vitória. Quanto eu já fui criticado por alguns pastores mais novos, né, pelo plano de vitória, as convenções, os congressos, a fanfarra, que parece coisa da antiguidade, os soldados de Cristo, o seminário teológico, os encontros de casais, os retiros, marcos, que muitos ignoram, mas alguém marcou. E aquilo marcou a história de tantas pessoas que estão aqui agora, que estão me ouvindo por todo lugar do Brasil. Pastora Eva, que lidera a igreja hoje lá no Tocantins, entrou aqui com a família toda destruída, que está ali a irmã dela também. Deus salva, liberta, transforma. Pastor Edson, que hoje também é advogado quanto eu, está lá em Natal, no Rio Grande do Norte, também ajuda na liderança da igreja. É isso, marcos. Esses marcos não podem ser violados, quebrados nem removidos. Alguém vai me dizer, mas apóstolo, os tempos são outros. Os tempos podem ser outros. E eu pergunto para você, os dias são melhores do que ontem? Quem de nós não tem saudade da igreja de antigamente? Eu não estou dizendo da igreja abençoando as nações, eu estou dizendo da igreja do Senhor Jesus. Quantas vezes eu já tive que interromper pregações, porque todos nós éramos tomados pelo Espírito Santo de Deus e ninguém queria ouvir mais nada, só queria o poder de Deus. Todos nós erramos, todos nós falhamos, todos nós removemos marcos antigos e precisamos voltar aos marcos originais estabelecidos por Deus. Voltar a orar, ainda jejuar, retiros, jejuns, consagrações, gastar tempo no aconselhamento, gastar tempo na visita. Quantas vezes nós fizemos isso? Tirar o dia de jejum, 24 horas de oração, e fazer uma visita, orar por alguém, passar mal, porque a gente estava de oração sem comer. Hoje, graças a Deus, eu estou com 77 quilos, mas eu tinha 56 quilos. Por isso fico até preocupado com o Eurico hoje, porque o Eurico eu era criança, o Eurico já tinha o cabelo branco. Segunda coisa que eu quero passar, pode parecer saudosismo, não. Eu quero incentivar pelo Espírito de Deus que a nossa geração tem o poder de mudar a história, mas mudar para o bem e não para o mal. Segunda coisa que eu disse que era ampliar a visão. Deus estabeleceu um limite para nós. Ampliar a visão, segundo tópico. Deus estabeleceu um limite para nós que vai além do que o nosso olho consegue ver, além do que o ouvido pode ouvir, e muito além da imaginação humana. Eu pergunto para cada um que está aqui, como é que a gente podia imaginar, quem não tinha dinheiro para pagar o primeiro mês de aluguel, aqui na 8C3, hoje
A maioria dos templos da nossa igreja são próprios. Quem imaginaria isso? Humanamente falando, porque a obra de Deus, além do que o olho vê, além do que o olho vê, além do que o coração sente, além do que a alma imagina, é o que Deus fez e é o que Deus quer fazer por nós e através de nós. Deus está em busca de corações que ainda acreditam em marcos originais, em quem de fato quer ter e ver a amplitude da visão. Nós não trabalhamos para homens, nós trabalhamos para Deus. Mas Deus nos chamou para ampliar tendas. Ampliar visão é ampliar tendas. Isaías 54, verso 2. E qual é a tenda nossa, pastores e pastoras? Qual é a tenda que nós devemos ampliar, homens e mulheres de Deus que estão aqui e estão nos outros estados do Brasil? Qual é a tenda? A nossa tenda chama-se Igreja Abençoando as Nações. Devemos ampliá-la. E Deus quer homens e mulheres que possam fazer isso, ampliá-la, para pregar o Evangelho. Eu vou falar um pouquinho mais daqui à frente, mas eu quero focar aqui agora em ampliar a tenda. E quando a gente fala de tenda, é impossível não imaginar aquele negócio grandão, que antigamente usava lá do circo, né, com estaca, pregava as cordas, iam amarrando uma na outra para o vento não levar. Imagine. Então, aquelas cordas amarradas numa estaca e na outra, e a estaca fincada onde? No chão. Se a tenda é a igreja, quem são essas estacas que têm que estar fincadas ali? Somos nós, amarrados um no outro, que fala de unidade. Ainda que venham os ventos da luta, das tribulações, das angústias, nós vamos estar ali, porque um está segurando o outro para o vento não levar. É isso. Depois você lê com mais tempo em sua casa, Isaías 54, versículo 2. A primeira tenda, entre aspas, estabelecida, foi na QNM 8, conjunto C, lote 3. Quem não se lembra? Histórias que precisam ser contadas. Depois do nosso primeiro terreno verdadeiro, que ainda existe até hoje, a QNM 8, conjunto D, lote 46, aqui. Mas com o crescimento da igreja, novas tendas foram estendidas, novas estacas foram fincadas, novos homens de Deus, novas mulheres de Deus, que se uniram, que se amarraram e não se desviaram desse propósito, daquilo que olho algum jamais viu, ouvido algum jamais ouviu, e que jamais chegou ao coração do ser humano. Mas diz, ampliar a tenda, mas também alonga as tuas cordas, e finca bem as tuas estacas. O que Deus quer de mim, de você, ainda hoje, é que nós sejamos discípulos, e nós façamos discípulos. Aí eu pergunto para todos os pastores que estão aqui, para todos os pastores, homens e mulheres de Deus, pastores e líderes que estão aqui e estão nos outros estados, qual foi a última ordem de Jesus Cristo? Diga bem forte, eu conto até 3 aqui, e aí você vai dizer qual foi a última ordem de Jesus Cristo à igreja no grande comissionamento. 1, 2, 3. A última ordem de Jesus foi: faça discípulos. Não apenas ir. Ir todos vão. Ir, a gente manda uma mensagem pelo WhatsApp. Ir, a gente faz qualquer coisa, entrega um folheto. Mas o que ele disse: faça discípulos. A ordem foi fazer discípulos. Então, o que o Senhor Jesus quer da sua igreja, da igreja abençoando as nações, é que a gente faça discípulos. E se a gente fizer isso, o reino de Deus crescerá, a obra de Deus crescerá, como está em Isaías 54, 3. Porque transbordarás para a direita e transbordarás para a igreja. Transbordarás para a direita
e transbordarás para a esquerda. Isaías 53, estender a tenda, fincar as estacas, para que haja crescimento, para que Deus transborde para a direita e para a esquerda. Gente, não é ir, não é fazer um culto evangelístico na praça simplesmente, é fazer discípulo, é sentar com o discípulo, é preparar ele para a salvação, é prepará-lo para o batismo. A sequência do texto diz: fazer discípulos, segunda coisa, batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a terceira coisa, ensina-o. Esta é a missão da igreja, não é ir. A missão da igreja é fazer discípulo, batizar discípulo e ensinar discípulo, para que discípulos ensinem discípulos. É isso. O problema é que muitas vezes nos tornamos preguiçosos em ler a Bíblia. Quantos que estão aqui já leram a Bíblia inteira esse ano? Levanta a mão, por favor. 1, 2, 3 pessoas. Quantos aqui estudam a Bíblia todo dia? Levanta a mão, por favor. A Bíblia precisa ser lida de capa a capa, porque nós não vamos aprender tudo, e a Bíblia precisa ser estudada. É aquilo que está em Josué, capítulo 1. Por que eu tenho que ler a Bíblia de capa a capa? Porque o Espírito de Deus vai me fazer lembrar de coisas que eu li e que eu vou esquecer. E só Ele pode nos fazer lembrar. Amplie a visão. Vamos crescer a obra. Vamos crescer a igreja abençoando as nações. Vamos fazer discípulos por todo o Brasil. E dentro dessa mesma ordem, e não vou parar sobre ela, não vai dar para parar. O Senhor disse: Abraão, conta as estrelas. Resumindo, Abraão, você consegue contar as estrelas? Na época de Abraão, se podia ver ele a olho nu, era no máximo de 3 a 6 mil estrelas. Hoje, não se tem ideia de quantas estrelas existem, são bilhões de estrelas. E Deus disse a Abraão: Abraão, você pode contar as estrelas? Se você puder contar, assim será a tua descendência. O que Deus disse a mim e a cada um de vocês é que nós podemos contar estrelas. São bilhões de vidas que Deus precisa, através de nós, serem convertidas em discípulos. Em discípulos. Para fazer outros discípulos. Esta é a única missão da igreja. Fazer discípulos, batizar discípulos e ensinar discípulos. Não é ficar rica, não é construir grandes templos, é fazer discípulos, batizar discípulos, ensinar discípulos. Conta as estrelas. Resumindo, olha, o que Deus disse a Abraão que eu vou fazer está além do olhar humano, está além do conhecimento humano. E o que Deus me disse naquele ano de 1981, não apenas a mim, a cada um de nós, exatamente isso. O que Deus quer fazer está além da imaginação humana. A pergunta é: onde estão esses homens e mulheres que ainda acreditam de fato naquilo que Deus está fazendo e quer fazer? Deus disse: se você me pedir, eu te dou até as nações por herança. Você nos dá um país inteiro, você nos dá uma nação inteira, um povo inteiro. Se nós pedirmos, imagina o que Ele não quer fazer através de nós. Terceiro ponto e último. Primeiro, não remova marcos. Segundo, amplie a visão. Terceiro, viva as promessas de Deus. O pastor Oswaldo me falou comigo essa semana, a alegria do coração dele. Olha, o pastor Roberto está vindo aqui para a gente ir para Apodi, no Rio Grande do Norte, abrir uma nova congregação. A gente sentia alegria no coração dele, sentia prazer naquilo que ele estava fazendo. É esta alegria. Alegria de ver o que Deus tem feito em muitas nossas congregações. Não vou citar nomes para que não se infla o ego daquilo que Deus está fazendo, porque se dispõe a fazer. Terceira coisa, viva as promessas de Deus. Pastores, pastoras,
homens e mulheres de Deus, líderes que nos ouvem agora, como viver essas promessas de Deus? Primeiro, viva em unidade. Unidade. Viva em unidade. Unidade. Não é união. Talvez o melhor exemplo que alguém possa ter dito de unidade. A diferença entre unidade e união, quando ele explicou o seguinte: união é um saco cheio de batatas que estão ali, estão unidas, fazem parte de uma união, uma está perto da outra, mas elas se tornam uma só quando elas são colocadas em um liquidificador e alguma coisa, batem elas viram um purê de batatas. Ela deixa de ser um saco de batatas para se tornar apenas uma. As muitas batatas, uma só batata. Quando Deus fala de unidade da igreja, Ele tem uma razão. Essa foi a oração final de Jesus Cristo em João capítulo 17, quando Ele disse: Senhor, a oração de Jesus para o Pai foi essa: Pai, que eles sejam um. Que eles sejam um. Por quê? Aí um salmo lido e recitado por todos nós, o 133. O que está escrito ali naquele salmo? Que aonde há unidade, o Senhor ordena. Antes vem um texto que nós esquecemos dele no versículo 2. Aonde há unidade, o azeite, a unção vem do alto da cabeça à ponta dos pés. O que traz batismo com o Espírito Santo, o que traz unção para a igreja é a unidade. É o azeite que escorre da cabeça para a barba até as vestes de Arão. E olha o que diz o versículo 3. Quando a igreja está unida, cheia do azeite, cheia do Espírito Santo, o Senhor ordena. A palavra utilizada por Deus foi: o Senhor dá ordem no mundo espiritual. O Senhor ordena no mundo espiritual. O Senhor dá ordem a quem? Ele dá ordem à bênção e à vida. Diz, e ordena a bênção e a vida para sempre. Quando a igreja está em unidade, ela vira um pirê de batata, escorre azeite do alto da cabeça à ponta dos pés. O Senhor ordena que a bênção e a vida vêm sobre a igreja. Você consegue entender, homens e mulheres de Deus? A unidade traz unção. A unidade faz com que Deus ordene a bênção e a vida. Por que nós estamos sem bênçãos e sem vida? Muitos de nós não queremos nem levantar para evangelizar, para orar, para nada. Mas muitas vezes nós estamos com raiva um do outro, magoado um com o outro. Vai prestando atenção, por favor. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão, nas orações, e em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, e todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister, e perseverando unânimes, todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça do povo. É simples, basta dar uma olhada rapidamente aqui no texto. Eles perseveravam em quê? Na doutrina. Perseveravam no dia da Santa Ceia, perseveravam na oração, perseveravam no temor, perseveravam todos os dias no templo, permaneciam juntos com alegria, com singeleza, louvando a Deus. Qual era o resultado de tamanha unidade? Está no verso de número 47. O resultado da unidade era que a cada dia o Senhor acrescentava à igreja aqueles que iam sendo salvos. Quem acrescentava e quem acrescenta? Deus. Quando há unidade, o Senhor ordena a bênção e a vida, o azeite escorre. Quando há unidade, perseveramos junto na oração. É para orar? Estamos juntos na oração. Estamos nessa vigília de meia-noite às 6. Estou lá com o meu pastor, agarrado com ele, orando de meia-noite às 6.
perseverava na Santa Ceia. Olha, Santa Ceia eu não pauto por nada, aconteça o que acontecer, eu não vou deixar de participar da Santa Ceia. Não há nada que me impeça de participar da ceia, então não vou pecar para participar. Não tem congresso, não tem festa, não tem retiro, não tem parente que me impeça. Vou estar na igreja, porque ele tem unção, ele quer preservar a unidade no corpo. Tem gente dia de Santa Ceia está vendo futebol, dia da Santa Ceia está visitando parente, dia da Santa Ceia está em festa. A unidade atrai a bênção de Deus. E a Bíblia diz, essa unidade faz o Senhor acrescentar à igreja dia após dia aqueles que hão de ser salvos. Chega ali, todo mundo está lá no templo sentado, cantando, louvando, adorando, bendizendo a Deus. Dia da Santa Ceia, não tem nenhum crente que não participa, todos participam, porque está vivendo uma vida santa. Aí o Senhor acrescenta à igreja aqueles que estão salvos dia após dia. Viver a promessa de Deus é viver a unção de Deus plenamente. O salmista no Salmo 92, ele diz, olha, a unção como do boi selvagem. Alguém consegue prender um boi selvagem? Assim ninguém consegue prender um crente cheio do Espírito Santo de Deus. E vem Isaías 10, 27, quando a unção está nele, a unção despedaça o jugo que está no pescoço, despedaça o jugo que está na mão. Ele não é aliado da prostituição, do adultério, da mentira, do ódio, da inveja. Ele não é aliado de nenhuma escravidão, porque ele vive a unção de Deus na sua vida. Você viver a promessa de Deus. Ah, meu amado irmão, a promessa de Deus para nós, pastores e pastoras, está lá em Hebreus, é nos fazer labareda de fogo, fazer a gente pegar fogo. Mas de cada crente da igreja, está lá em Mateus capítulo 5, é fazer de cada crente uma lamparina. E para a lamparina acender tem que ter azeite. E Deus quer que a gente viva derramando azeite do alto da cabeça à ponta dos pés, pegando fogo, incendiados. Mas incendeia na unidade, você já viu incendeia na unidade, na oração. Ah, meu amado irmão, pena que nosso tempo esgota rapidamente. O que é andar na promessa de Deus, viver a promessa de Deus, é andar na mesma visão dos seus pastores. Lógico, quando esses pastores são santos, homens de Deus. Irmãos, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo, suplique, imploro a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, e sim, que todos estejam unidos num só pensamento, unidos num só parecer. Vamos orar de meia-noite às 6? Vamos orar. Recebi um telefonema ainda há pouco. Tem coisas que marcam a gente para sempre. Da mãe do pastor Daniel, pastora Miriam, os pais dele pastoreiam a nossa igreja em Niquelândia, Goiás. E eles estavam doentes. Eu não tive nem coragem de dizer nada. Ela disse, apóstolo, estou com muita dor no ouvido, pode orar por nós? Lógico, vou orar. Eu disse, olha, apóstolo, de 3 às 6 da manhã, doeu demais, mas permanecemos na oração, na vigília. Eu poderia ter dito para ela, irmã, você podia ter ido embora, mas se eu dissesse isso, eu estaria roubando a fé do coração daquela mulher. Veja coisas que são inexplicáveis aos olhos humanos, mas por quê? O avô dele é pastor, o pai é pastor, ele é pastor, e eu espero que o Samuel também seja pastor. Gerações que servem a Deus. Gente, é isso que Deus está chamando a igreja abençoando as nações de novo. Acorda. Nós devemos acordar, viver um só pensamento. Vamos evangelizar, vamos evangelizar. Amanhã às 6 horas tem evangelismo, vamos evangelizar. Vamos ter o retiro, vamos para o retiro. Enfim, vamos limpar o chão da igreja, vamos limpar o chão da igreja. Vamos fazer tudo para pintar o templo hoje. Todo mundo lá, sabendo, não sabendo pintar, um pinta, outro cozinha, outro faz alguma coisa. Era isso que a gente fazia no início desse ministério. Hoje a gente quer que todo mundo faça tudo por nós. Está aqui as manchas, as marcas nos dedos, cortado de cimento. Eu não sei quem, eu sei que o Eurico estava também. Quando estava colocando a laje ali, não tinha caminhão um dia para pagar, a gente pegava na lata para colocar lá em cima. Isso aqui, minhas pontas do dedo, tudo comida de cimento.
lá no Lago Azul, quando for ajudar na igreja do Lago Azul, gente, o que Deus quer é isso, é para limpar o chão todos nós juntos, é para evangelizar todo mundo junto, é para orar todo mundo junto, sem reclamação, sem murmuração, porque Deus quer trazer um avivamento, unção, poder, avivamento, discípulos, líderes, povo, mas depende de mim, de você, depende dos pastores, depende de nós. Não é viver do passado não, irmãos, não é viver do passado. Talvez nós que já chegamos a uma idade mais avançada, não temos mais o vigor de pegar um negócio de cimento e levar lá para cima na laje, mas os outros têm. Tudo que a gente vai construir, nós precisamos de tanto dinheiro para levantar o muro, vai e faça, gente. Precisa de combustível para visitar alguém, irmão, doe tempo, doe dinheiro, doe combustível, doe tudo. Mas eu sou dizimista e ofertante. Meu amado irmão, o dízimo não é seu, é de Deus. Não exija aonde o seu dinheiro será gasto. Faça. É talvez isso que está impedindo o crescimento da obra de Deus. Irmão, você vai fazer uma visita para mim ali no Lago Sul. Cadê o dinheiro para pagar o combustível? Cadê o dinheiro para pagar o... Meu amado irmão, invista em Deus, invista na obra. É tempo de ter essa unidade, esse amor, esse marco que não pode ser removido. Eu volto aqui. O Senhor Jesus mesmo ensinou. Todo reino dividido contra si mesmo não será, todo reino dividido contra si mesmo será arruinado. E toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Campanha de quarta-feira, uma carta para Deus. Aí todo mundo está fazendo. A igreja lá de Belém do Pará não faz. Eles estão na unidade? Estão num só pensamento? Estão num só coração? Cada congregação vai orar de meia-noite às 6, mas a igreja lá de Goiânia não faz. Está no Espírito? Está na unidade? Claro que não. Reino dividido, ministério dividido não cresce. É preciso unidade. É o que Deus está requerendo de nós nessa tarde. Porque Ele disse, olha, o que eu tenho, nenhum viu, ouvido, algum jamais ouviu, jamais chegou ao coração do ser humano. E eu de fato preciso encerrar. Já estou dizendo isso há 15 minutos, né? Mas viver as promessas de Deus é ter um só coração com seus pastores. Não vou nem fazer comentário. É o texto que eu mais prefiro quando se fala de unidade. Segundo Reis, capítulo 10. O teu coração é com o meu coração. Pastores, vocês que estão nos outros estados, você realmente é leal a mim e a pastora Maria das Dores? Seu coração é com o meu coração? Seu coração é com o meu coração? A unidade traz crescimento. Viver as promessas de Deus é andar no mesmo caminho que seus pastores andam. É andar no mesmo caminho de fé, de esperança, de paciência, de oração, de jejum, de perseverança. E o melhor exemplo que o Espírito de Deus me trouxe ao coração foi de Elias e Eliseu. Elias ia ser levado para o céu. E chegou para Eliseu e disse, Eliseu, o Senhor me mandou a Betel. Você fica aqui. Olha a palavra dele. Vive o Senhor e vive a tua alma, que eu não te deixarei. E assim foram ambos juntos a Betel. Depois Elias disse a Eliseu, fica aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém Eliseu disse, vive o Senhor e vive a tua alma, eu não te deixarei. E foram ambos juntos a Jericó. Terceira vez, Elias disse a Eliseu, fica aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas Eliseu disse de novo, vive o Senhor e vive a tua alma, eu não te deixarei. E assim ambos foram juntos. O que Eliseu disse para Elias? Elias disse, você pode ficar aqui? Ele disse, eu não te deixarei, eu não te deixarei, eu não te deixarei. Não deixe quem te gerou. E quem vai te gerar?
em Cristo Jesus. Como disse Ruth, né? Não me enche que te abandone e deixe de seguir-te, porque onde quer que tu fores eu irei, e onde quer que pousares ali pousarei. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus, somos um só. Pastores e pastoras, presbíteros, evangelistas, líderes de ministérios, honre os seus pastores. E rogamos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós, e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, que além de vocês reconhecê-los, honrá-los, que vocês os tenham em grande estima e ame-os, estima e amor, por causa da obra que eles fazem, e que os tenhais em grande estima e amor, por causa da obra. Honre, respeite os seus líderes, os seus pastores, com honra espiritual. E a última coisa, como viver as promessas de Deus? Servindo pessoas. Sirva pessoas. Sirva pessoas. Eliseu, uma certa feita, estava em um lugar, e alguém virou para ele e disse: olha, esse não é Eliseu, aquele que lavava as mãos de Elias? Aquele que jogava água nas mãos de Elias? Esse não é Eliseu, o puxa-saco de Elias? Não é Eliseu que onde Elias ia, ele ia? Aquele que onde Elias ia, colocava a mão água para ele lavar as mãos? E outra coisa que me chama muita atenção na Bíblia, de servir pessoas, então Eliseu servia Elias, e foi um dos maiores profetas bíblicos de todos os tempos. Ele servia Elias. O outro caso que sempre me chamou muita atenção na Bíblia foi de Josué. Quem não conhece a história de Josué, não acha linda a história de Josué, né? Mas a Bíblia diz que Josué era servo de Moisés, e Moisés servo de Deus. Olha que hierarquia, hein? Moisés servia a Deus, Josué servia a Moisés. Porque se ele servia a Moisés e Moisés servia a Deus, ambos estavam servindo a quem? A Deus. Que coisa linda, hein? Hoje nós muitas vezes falamos mal dos nossos pastores, nossos líderes. Somos chamados a honrar e servi-los. Quem nos ensinou isso? Jesus Cristo. Eu só vou ler. Jesus: assim levantou-se Jesus da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Quando terminou de lavar-lhe os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então seus discípulos lhe perguntaram, então lhes perguntou aos seus discípulos: vocês entendem o que eu fiz? Por que eu lavei os pés de vocês? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou mestre e sou senhor. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre, lavei os vossos pés, vocês também devem lavar uns aos outros. Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam o que eu lhes fiz. O que Jesus disse: eu dei o exemplo de servir pessoas. Sirva pessoas. Sirva pessoas. Sirva pessoas. Isso é viver o Evangelho. Quem é justo, quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, santifique-se ainda. Eu demorei um pouco mais de tempo nessa reflexão, mas ela faz parte integralmente da nossa reunião de obreiros, de pastores, de líderes. Mas nós temos a nossa parte administrativa, que vai ser um pouco mais rápida hoje, mas nós temos que tem vários congressos ainda hoje, aqui e fora. Mas nós queremos fazer uma oração, remover marcos, ampliar a visão, viver as promessas. Alguma coisa te tocou o coração. Deus quer que você se mantenha firme, amplie a sua visão, conte estrelas, faça discípulos, viva a visão, a unidade, sirva os seus pastores, sirva os seus líderes, sirvam pessoas, ande no mesmo propósito, viva a unção. Curva a sua cabeça assim mesmo como você está, feche os seus olhos por um momento, por favor.
Deus está te chamando para fazer parte desse sonho que Deus me deu. E depois Deus incorporou a minha esposa a esse sonho. E depois Deus vem incorporando tantos homens e mulheres a esse sonho. Faça você parte também de uma obra tal que olho algum jamais viu, ouvido algum jamais ouviu e que jamais chegou ao coração do ser humano. Deus está precisando de você para fazer discípulos. Deus está precisando de você para abrir mais uma igreja abençoando as nações. Deus está precisando. E Deus está chamando nesta tarde a mim e a você para mudarmos as nossas vidas, a não removermos mais marcos, a voltarmos a orar, jejuar, ler a Bíblia, fazer discípulos, participar das orações, dos retiros, dos jejuns, dos congressos, da escola bíblica dominical, da ceia do Senhor. Meu Deus, Tu conheces o meu assentar e o meu levantar, as lutas de minha alma, meu Deus, porque eu sei que toda volta começa com o pastor, com os líderes. Estou empenhado nisso, Tu sabes, Senhor. Eu sei que muitos estão e outros a partir de hoje estarão empenhados em reedificar Marcos, Senhor, em ampliar a visão nesse tempo tão difícil e acreditar que nós vamos, porque o Senhor está conosco, trazendo a unção, Senhor. Ajuda-nos a viver essa unidade, Senhor, para que a bênção do Senhor seja ordenada sobre as nossas vidas, hoje, agora e para sempre. Que o Espírito de vida, Senhor, venha sobre nós. Pai, aqui está a Tua igreja. Esses jejuns, Pai, essas orações de madrugadas, essas vigílias não foram em vão. O Senhor estava formando obreiros, meu Deus. O Senhor estava formando obreiros e obreiras na prática, meu Deus. Na oração de 3 às 4 da madrugada, nas 24 horas de oração. Senhor, no jejum até de meia-noite ao meio-dia, e agora da vigília, Senhor amado, de meia-noite às 6 da manhã, o Senhor estava formando na realidade líderes, obreiros, na prática, meu Deus, formando no Senhor amado, trazendo unção que despedaça o jugo, Senhor, para que nós pudéssemos estar aqui hoje, aqui, aqueles que estão fora, aqui fora de Brasília, Senhor, para que possam renovar os marcos, ampliar a visão desta obra tal, que olho algum jamais viu, ouvido algum jamais ouviu, e que jamais chegou ao coração do ser humano, e viver, Senhor amado, as Tuas promessas. Dá-me homens e mulheres, meu Deus, que Te amem de coração, que tenhamos um só coração com o Senhor, no seu propósito desta obra, que olho algum jamais viu, ouvido algum jamais ouviu, e que jamais chegou ao coração do ser humano. Aqueles que derramam lágrimas, aqueles que choram, meu Deus, cura-os nessa tarde. Cura-nos, meu Deus. Traz o Teu milagre, Pai. Nós choramos em nome do Senhor Jesus. Faz-nos voltar ao primeiro amor, de fazer discípulos, Senhor, daquele jejum, daquela oração, daquela unidade, Senhor amado, de sermos um só coração, a só mente, um só propósito, de vivermos a Tua vida, meu Deus. Nos ensina nisso, ó Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém.